Eu ouvi um som vindo dos destroços, e juro, não era o vento. A voz trêmula da babá Marina ecoava na base de resgate, enquanto helicópteros cruzavam o céu cinzento. Ninguém imaginava o que aquela mulher simples, de uniforme azul rasgado e mãos queimadas de sal, tinha acabado de viver. Horas antes, ela estava servindo café dentro do jatinho particular do milionário Ricardo Ferraz, empresário conhecido por seu império no setor aeronáutico e pelo casamento iminente com Verônica Prado, uma socialite de beleza impecável e alma venenosa. O voo deveria ser apenas um deslocamento de rotina até Angra dos Reis, mas se transformaria em um pesadelo escrito pelo próprio destino. Marina, discreta como sempre, limpava os copos e observava o pequeno Lucas, o filho de 5 anos de Ricardo, brincar com um carrinho de metal. Verônica olhava para o menino com o mesmo desprezo com que olhava para qualquer empregado, como se a inocência fosse uma inconveniência. Essa criança precisa aprender o que é classe, dizia ela, sem perceber que o noivo a olhava com desapontamento silencioso. Mas algo naquela tarde pairava no ar. Uma tensão invisível, um frio que não vinha da altitude. O piloto, Sérgio Duarte, trocava olhares nervosos com Verônica, e Marina, atenta como poucas, percebeu o detalhe que todos ignoraram. Um pequeno envelope sendo passado entre eles. O relógio marcava 15h17 quando o avião começou a tremer. Primeiro, um solavanco leve. Depois, o som agudo de metal rasgando o vento. Ricardo levantou-se assustado. Verônica fingiu desespero, mas seus olhos brilhavam com algo indecifrável. Marina agarrou Lucas e se jogou sob o assento, cobrindo-o com o corpo. E naquele instante, o mundo explodiu em gritos, fumaça e silêncio. O jatinho caiu no mar, rasgando o céu azul como uma cicatriz, e foi ali, entre os destroços e a espuma salgada, que ela ouviu o som que mudaria tudo, um som fraco, quase humano, vindo de dentro do que restava da aeronave. Mas o que Marina não sabia era que aquele som não era apenas um pedido de socorro, era o início de uma verdade escondida há anos, e o pior, ainda estava por vir. Antes de continuar, me responde uma coisa. De qual cidade e de que horário você está assistindo agora? Eu adoro ver gente de todo o Brasil aqui nos comentários, cada um com sua história, seu jeito de sentir. E hoje, o que eu vou te contar parece coisa de filme. Um avião caiu no mar. Todos achavam que era o fim. Até que uma babá, uma mulher simples, invisível para muita gente, ouviu um som entre os destroços. E o que ela descobriu vai arrepiar você. A superfície do mar fervia de destroços. Pedaços de assento, malas rasgadas e documentos boiavam entre a espuma branca. O cheiro de combustível se misturava ao sal e ao medo. Marina emergiu arfando, os cabelos colados ao rosto, o uniforme rasgado e o menino Lucas agarrado ao seu pescoço. Respira, meu amor, respira. Sussurrava entre soluços e sal. Ao redor, gritos sumiam na imensidão azul. Verônica berrava por socorro, mas o tom de sua voz não era de pânico. Era de raiva. Por que eles ainda estão vivos? Murmurou, achando que ninguém a ouvia. Marina ouviu. O som atravessou o vento e gelou-lhe o sangue. O piloto, Sérgio, nadava até ela com os olhos dilatados, nervoso, tentando alcançar uma das asas flutuantes. Ricardo não era visto. Desaparecera sob o mar. E babá se lançou outra vez nas águas, mesmo exausta, mergulhando sem pensar, guiada por um instinto que nem ela mesma entendia. Era como se o corpo dela soubesse o que fazer, como se tivesse vivido aquilo antes. "Ele está lá embaixo!" gritou, e mergulhou mais uma vez, desaparecendo nas águas escuras. Lá embaixo tudo era silêncio, um silêncio pesado, frio, como se o mundo tivesse parado. Marina enxergava apenas vultos, o corpo de Ricardo preso entre cintos e ferros retorcidos. As bolhas de ar saíam de sua boca devagar, cada vez menores. O coração dela batia descompassado. Um flash atravessou sua mente.
O rosto de um menino afogado anos atrás, o seu próprio filho. A dor virou força. Ela cortou os cintos com um estilhaço de metal e o puxou com toda a energia que restava. Subiu de volta como quem renasce, empurrando o corpo inerte à superfície. Lá em cima, Verônica observava, os olhos arregalados, talvez em pânico, talvez em ódio. Marina colocou Ricardo sobre um pedaço da fuselagem e começou a fazer massagem torácica. "Vamos, patrão, respira!" gritava, entre lágrimas e ondas. Quando ele tossiu água e ar, o céu pareceu se abrir. Ela abraçou Lucas e chorou. Mas o piloto observava tudo com um olhar que denunciava medo e culpa. Minutos depois, um helicóptero da Marinha avistou os sobreviventes. A sirene cortou o vento e a esperança voltou a respirar. Mas Marina ainda ouvia o som, aquele som fraco, metálico, vindo de dentro dos destroços. Era como um bip insistente, um som eletrônico, escondido nas sombras da fuselagem. "Tem alguém lá!" gritou, mas ninguém lhe deu ouvidos. O piloto nervoso tentou convencê-la a subir primeiro, alegando que o avião podia afundar a qualquer momento. "Deixa isso pra lá, mulher, é perigoso!" disse ele, com os olhos fugindo dos dela. Mas Marina não obedeceu. Amarrou Lucas e Ricardo nas cordas de resgate e mergulhou de novo. O mar a engoliu. As bolhas subiram. E lá embaixo, entre pedaços de ferro e o silêncio do abismo, ela encontrou o que o piloto mais temia que alguém descobrisse. Um gravador preso à cabine. E nele, uma luz ainda piscando. Mas o que aquele aparelho guardava era algo que poderia destruir muito mais do que um casamento. Era algo capaz de arruinar uma vida inteira. O mar estava calmo agora, como se o oceano guardasse o segredo do que tinha acabado de acontecer. Marina, sozinha, desceu até onde o gravador estava preso, usando o último fôlego e a coragem que nascia da dor. O aparelho estava coberto de algas, com a luz vermelha piscando fraca, como o coração de alguém à beira da morte. Ela o arrancou com força, rasgando as mãos nos ferros retorcidos e subiu à tona com o peito em chamas. No helicóptero, os paramédicos tentavam reanimar Ricardo enquanto Lucas dormia exausto em uma manta térmica. Verônica gritava, exigindo ser levada primeiro. "Eu sou a noiva dele. Vocês sabem com quem estão falando?" dizia, histérica. Mas Marina mal ouvia. Seu foco era outro. Com as mãos trêmulas, ela ligou o gravador. O chiado inicial soou como trovão. Depois uma voz, grave, fria, controlada, invadiu o ar. "Confirma o plano. Ele não pode sair vivo." Era Sérgio, o piloto. Em seguida, uma voz feminina doce e cruel. "Faça aparecer uma falha no sistema e desapareça." O sangue de Marina gelou. Era a voz de Verônica. Ela apertou o pause ofegante. Tudo fazia sentido. As mensagens trocadas, o olhar nervoso, o envelope. O acidente não tinha sido um acidente. Era uma execução disfarçada. Mas por quê? Marina olhou para o pequeno Lucas e a resposta veio como uma lâmina. A fortuna. Ricardo havia alterado o testamento dias antes, deixando tudo para o filho e uma doação para um projeto social, administrado pela babá, caso algo acontecesse. A nova esposa ficaria apenas com o que tivesse conquistado por mérito próprio. Verônica descobrira. E agora o avião no fundo do mar era a prova viva da ambição dela. Marina guardou o gravador sob o uniforme e fez sinal para os socorristas. Ninguém podia saber. Ainda não. Porque se ela falasse antes da hora, talvez não sobrevivesse para contar. Horas depois, no hospital de Angra, o clima era de choque. Repórteres se amontoavam na entrada e Verônica chorava para as câmeras, fingindo ser a noiva desesperada. Foi uma tragédia horrível, dizia, encenando como uma atriz premiada. Marina observava de longe, sentada, coberta de gaze e arranhões. Quando olhou para o leito de Ricardo, percebeu que ele ainda não despertara, mas algo dentro dela dizia que ele precisava saber. E logo,
Enquanto isso, o piloto Sérgio desaparecia misteriosamente, levando documentos e um carro da empresa. Um policial comentou que o GPS do jatinho havia sido sabotado antes da queda. Tudo apontava para um crime planejado, mas o que Marina ainda não sabia é que aquele gravador guardava mais do que vozes. Guardava um segredo que ligava a tragédia à sua própria vida, e quando ela finalmente o descobrisse, nada mais seria igual. A noite caiu sobre o hospital como um manto de desconfiança. Os seguranças cochichavam, jornalistas rondavam as janelas e Verônica desfilava pelos corredores com o mesmo salto fino com que antes pisava na dignidade dos empregados. Marina fingia descansar numa maca, mas o gravador escondido sob o travesseiro pulsava como um coração clandestino. De repente, a porta do quarto de Ricardo se abriu silenciosamente. Era ela, Verônica, com um olhar que misturava desespero e cálculo. "Ele ainda não acordou?" perguntou a um dos enfermeiros. "Não, senhora." Então ela se aproximou do leito e sussurrou algo que ninguém ouviu. "Se você abrir os olhos, eu acabo o que comecei." Marina sentiu o sangue gelar. A mulher saiu. E por um instante o silêncio voltou a dominar o corredor. Foi aí que Marina percebeu uma sombra atrás da cortina. O piloto, encharcado, ferido, mas vivo. Ele segurava uma seringa. "Ela mandou terminar o serviço", murmurou. E quando levantou o braço, Marina agiu. O corpo dela se moveu como se o tempo tivesse voltado. Em segundos, o corredor se transformou em um campo de guerra. Ela pulou sobre o piloto, empurrando-o contra a parede. A seringa voou, caindo no chão. Os dois rolaram entre bandejas e instrumentos médicos. "Você não entende", gritava ele. "Ela me ameaçou. Ela disse que..." Mas Marina não esperou o fim da frase. Agarrou o gravador e apertou o play. A voz de Verônica ecoou pelo corredor vazio. "Confirma o plano. Ele não pode sair vivo." Os olhos do piloto se encheram de lágrimas. Tem mais no fim da gravação." Ele tremia. Marina voltou a escutar e o trecho final explodiu como dinamite. "A mulher vai morrer junto. Aquela babá idiota que ele tanto defende. Não deixem rastros." O coração de Marina quase parou. Era a prova definitiva. Mas antes que pudesse reagir, o piloto desabou no chão. Morto. Uma enfermeira gritou, e Verônica, do outro lado do corredor, observava tudo, imóvel. A farsa começava a ruir. Horas depois, a polícia cercava o hospital. Verônica, agora acuada, tentava fugir disfarçada com um lenço e óculos escuros, mas o destino tinha planos diferentes. Ricardo acordou, fraco, mas lúcido. "Onde está o meu filho?" perguntou. Marina, com os olhos marejados, respondeu: "Está seguro, senhor." Ele olhou para ela confuso, como se enxergasse algo além da aparência simples. "Quem é você, de verdade?" A pergunta caiu como um trovão. Marina hesitou. Era hora de parar de esconder. O passado, que ela fugira por anos, estava prestes a vir à tona. Verônica foi interceptada no estacionamento e o gravador entregue às autoridades. As investigações revelaram o romance com o piloto, a sabotagem do avião e os depósitos suspeitos. Mas o segredo de Marina ainda não tinha sido contado. Um segredo enterrado no mesmo orfanato onde um menino desapareceu há 5 anos. E aquele menino tinha o mesmo nome do filho de Ricardo. O amanhecer trouxe um silêncio pesado, como se o mundo esperasse pela confissão que estava prestes a mudar tudo. Marina caminhou pelos corredores do hospital com o coração acelerado. Os flashes das câmeras explodiam na entrada. "Babá, heroína, salva milionário e filho", diziam as manchetes. Mas ela não sorria. Havia um nó na garganta, um segredo queimando por dentro. Quando entrou no quarto, Ricardo a olhou com os olhos marejados. "Você salvou a minha vida e a do meu filho." "Por quê? Por que arriscar tanto?" Marina respirou fundo. "Porque ele é meu filho também." O tempo pareceu parar. Ricardo ficou imóvel, a respiração presa no ar. "O que você está dizendo?" perguntou trêmulo.
E então, como quem arranca uma ferida antiga, ela contou tudo. 5 anos antes, trabalhava como enfermeira em uma clínica que pertencia à família de Verônica. Engravidara de um relacionamento breve e, após complicações no parto, lhe disseram que o bebê havia morrido. Mas algo sempre pareceu errado, até que meses atrás, ao aceitar o emprego de babá, viu uma cicatriz no pescoço do menino e reconheceu. Era a mesma marca de nascença do filho que achara ter perdido. Ricardo levou as mãos ao rosto, em choque. As peças finalmente se encaixavam. Verônica havia roubado o bebê e o registrado como filho de Ricardo, para herdar sua fortuna. O plano perfeito. Até que o destino colocou Marina no caminho. Lágrimas correram dos olhos do empresário. Ele estendeu a mão, tocando o rosto dela com gratidão e culpa. Você não só salvou minha vida, salvou a verdade. Lá fora, os policiais conduziam Verônica algemada, o olhar frio de quem perdeu tudo. Ela confessou, disse um dos agentes. O piloto era amante dela. Ela mandou sabotar o avião. Ricardo olhou para Marina, emocionado. Você não é uma babá. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Mas ela apenas sorriu. Não, senhor. Eu sou só uma mãe que nunca desistiu. O silêncio preencheu o quarto. O pequeno Lucas acordou, correu até ela e a abraçou. Mamãe, sussurrou. Marina desabou em prantos. Ricardo também. O som do choro deles misturou-se ao barulho distante do mar. O mesmo mar que um dia quase levou tudo. Semanas depois, a mansão Ferraz estava transformada. As paredes que antes refletiam arrogância, agora guardavam gratidão. Marina não usava mais uniforme. Era parte da família. Ricardo criara um fundo em nome dela para ajudar mulheres que perderam filhos, e a história da babá que desafiou o oceano virou manchete no país inteiro. Mas para ela, a verdadeira vitória não estava nos jornais. Estava no olhar do menino que corria pelo jardim e chamava seu nome com amor. Uma tarde, enquanto o sol se punha, Ricardo se aproximou e disse: a vida às vezes despedaça tudo, só para mostrar quem realmente merece renascer. Marina sorriu, olhando para o horizonte. O mar brilhava calmo, como se pedisse desculpas. O destino, afinal, tinha voltado ao seu curso, e entre o barulho suave das ondas, um novo som ecoou. O riso de um menino e a voz de uma mãe que finalmente encontrara paz. Mas, se aquele avião não tivesse caído, talvez a verdade jamais viesse à tona, e o que parecia uma tragédia foi, na verdade, o renascimento de uma vida inteira. E você acredita que o destino às vezes destrói tudo, só para colocar cada coisa no seu lugar? Essa história me fez lembrar que, às vezes, as pessoas mais simples escondem a maior força do mundo. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são por aí. Quero ver até onde essa história chegou. E se ela te tocou de alguma forma, deixa o like, compartilha e se inscreve, porque aqui todos os dias eu conto histórias que provam que heróis existem. Só que, na maioria das vezes, eles usam uniformes simples.